Então, sintam-se todos acolhidos neste espaço que promete ser um espaço de muita intimidade, muita partilha, muita conexão. E o meu objetivo aqui é mesmo nós, aos pouquinhos, gradualmente, começarmos a abrir consciência para uma sexualidade diferente daquela que nós vivemos atualmente. Então, antes de entrarmos no tema, eu gostava só de partilhar com vocês de como é que surgiu este projeto. Eu sou fundadora de um projeto que se chama Pontos de Luz, que une terapeutas portugueses e brasileiros. Nós temos um projeto muito bonito online, tanto no Instagram como no YouTube, que eu depois convido-vos, obviamente, a assistirem. E todos nós, terapeutas, estamos a lançar iniciativas para além das campanhas mensais que nós promovemos todos os meses nas nossas páginas. Cada um de nós está a promover iniciativas individuais de forma a poder levar o seu trabalho de uma forma gratuita, ok? A mais pessoas. Então, a minha contribuição dentro do Pontos de Luz é de contribuir mensalmente para com uma masterclass dedicada sempre a temas relacionados com sexualidade e com a área de relacionamentos, mas numa perspectiva um pouco diferente daquelas que vocês estão habituados, se calhar, a ouvir falar. Só para me conhecerem um bocadinho, portanto, o meu nome é Cristina Sá, eu sou terapeuta de desenvolvimento pessoal e sexualidade. Trabalho nesta área há quase 15 anos. É uma área que, conforme eu me fui aprofundando e e cada vez embrenhando mais, porque isto é um percurso, são muitas escadas, é uma escadaria muito longa, e eu fui percebendo e ganhando uma percepção completamente diferente do que é sexualidade. Então é um bocadinho isso que eu venho partilhar com vocês, não só aquilo que eu tenho lido nos livros e que tenho estudado e os colegas que tenho ouvido, muito mais do que isso é a minha experiência de vida que eu vou colocar aqui ao vosso serviço, ok? E para que todos nós possamos crescer e expandir consciencialmente. Então, este é um espaço que eu também pretendo que vocês coloquem questões. Se eventualmente não se sentirem à vontade, porque eu sei que são questões muitas vezes do foro íntimo, tá? E que por vezes vocês podem não se sentir à vontade para partilhar aqui nesta sala Zoom, podem sempre colocar nessas questões em privado, ok? Que eu depois, de uma forma anónima, na masterclass seguinte, vou abordar esse tipo de questões, se eu tiver entendimento para lhes poder dar uma resposta. Então, esta masterclass vai acontecer mensalmente, ao dia 22 de cada mês, sempre neste horário. Portanto, tomem já nota na vossa agenda, que vocês vão perceber. Este assunto é de tal forma abrangente e complexo que seria impossível de eu abordá-la numa única aula. Então, começando. Quando nós falamos sobre sexualidade, a primeira coisa que eu gostava que todos nós refletíssemos é que quando nós estamos a falar de sexualidade, nós estamos a falar de vida. Nós estamos a falar como nós nos relacionamos com a vida. A sexualidade é sempre um reflexo da forma como eu me relaciono comigo. Ela é um reflexo da forma como eu me relaciono com o meu corpo, com as minhas emoções e com o meu mental. A forma como eu me relaciono comigo, ela vai se refletir no relacionamento que eu tenho com o outro, com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, o relacionamento, a intimidade que eu tenho com o meu companheiro ou uma companheira, primeiro, ele é reflexo da forma como eu me relaciono comigo. Então, não tem como falar sobre sexualidade se nós falarmos do eu. A forma como nós vivemos a nossa intimidade, ela está profundamente ligada às nossas emoções, aos nossos pensamentos e ao sentir do nosso corpo. Nós hoje em dia vivemos uma sexualidade muito pequenina. Nós vivemos numa caixa tridimensional que nos ensina que o objetivo do ato sexual é nós termos um orgasmo e ponto final. Então é desta caixa que eu gostava que aos pouquinhos nós saíssemos. Porque quando nós falamos de energia sexual, nós estamos a falar de vida. Nós estamos a falar de algo muito maior
do que um prazer de 2 ou 3 minutos. E, em alguns casos, nem isso. Ok? Então, nós, ao longo das masterclasses, nós vamos aprofundar muitos temas. Vou já começar aqui a abrir aqui um pouquinho. Eu vou ter uma aula só dedicada aos homens, ao que é a energia sexual masculina e como é que muitos homens que ainda estão presos a tantas caixas podem sair dela. Aconselho as mulheres a estar presentes para poderem também compreender o masculino, muitas vezes as caixas onde elas estão, e nós termos a compreensão de ajudarmos o nosso companheiro a sair dessas caixas. Vou ter uma outra masterclass só dedicada à sexualidade no feminino. Homens, por favor, assistam, para vocês começarem a compreender um pouquinho o sentir da mulher, porque efetivamente, quando nós falamos de sexualidade feminina e masculina, são dois universos que eles são opostos, mas ao mesmo tempo complementares. E muitas vezes o que existe é falta de compreensão do que existe dentro do homem, dentro da mulher e a forma como nós nos relacionamos. Então, o que eu vos peço sempre, quando vocês vierem para estas sessões, é que venham com o coração aberto e a mente receptiva para receberem informações ou conhecimentos que muito provavelmente não são aqueles que existem no nosso dia a dia. Então, mente aberta e coração aberto para aquilo que vamos receber. Tudo aquilo que eu vou partilhar aqui com vocês é fruto do meu trabalho e de uma pesquisa intensa e também do meu trabalho de desenvolvimento enquanto ser humano dentro desta área. Não é uma verdade absoluta, aqui não existem verdades absolutas, existe o sentir de cada um. E eu espero que ao longo do tempo, à medida que nós nos formos conhecendo, nós consigamos criar efetivamente aqui um ambiente de tal forma seguro que nós possamos expressar as nossas opiniões sem medo de crítica, julgamento e que possamos também expressar aqui a nossa vulnerabilidade, intimidade e possamos criar efetivamente uma conexão entre todos nós. Este é o grande objetivo desta masterclass, é que acima de tudo nós possamos crescer juntos, independentemente da nossa visão, às vezes ser diferente daquela que eu venho propor aqui. Combinado? Se alguém tiver alguma questão, é só colocar a mãozinha no ar. Eu sou um bocado toninha nisto aqui do Zoom, não é uma plataforma que eu esteja muito habituada a trabalhar, portanto tenham paciência comigo. Se eu às vezes demorar mais um bocadinho a ver ou que alguém, ou como é que eu posso interagir, ou levantar a mãozinha, pronto, eu cá me irei desenrascar. Portanto, tenham paciência comigo e vamos então dar início. Eu ainda não iniciei, já estou com sede, desculpem. Então, acho que faz sentido nós começarmos, se nós vamos falar de energia sexual, acho que é muito importante nós percebermos todos o que é energia. Porque sem nós integrarmos o conceito de energia, tudo aquilo que eu for falar daqui para a frente não vai, se calhar, fazer qualquer tipo de sentido para qualquer um de vocês. Então, eu vou buscar aqui um bocadinho, eu não vou dar uma aula de física quântica, até que não tenho os conhecimentos aprofundados para isso, mas do pouco ou do muito que eu tenho estudado, uma das coisas que eu percebi é que nós consideramos a energia como algo, ou é a energia da EDP, como nós dizemos aqui em Portugal, que é o nosso fornecedor de energia, ou então é algo que pertence assim ao mundo da espiritualidade, é assim uma coisa muito confusa. Então, eu gostava de vos trazer aqui uma abordagem mais ligada à ciência do que é energia. Então, se nós tivéssemos, neste momento, um microscópio super potente, que desse para ampliar assim milhares e milhões de vezes, se vocês conseguissem colocar qualquer matéria, qualquer uma que seja, a vossa mesa, a vossa mão, o vosso copo, o que for, qualquer objeto material, se vocês conseguissem colocar nesse super microscópio, o que vocês iriam ver seria aquilo que nós aprendemos na escolinha, que são os átomos, certo? Dentro de cada átomo, se nós conseguíssemos aumentar ainda mais esse microscópio, dentro de cada átomo nós íamos ver elétrons e prótons em constante movimento.
E se nós conseguíssemos aumentar ainda mais, nós íamos ver os quarks. Ou seja, nós íamos ver energia pura. Então, tudo aquilo que nós vemos, que nós conseguimos acessar com estes olhos físicos, é energia que é condensada de diversas formas. Mas se nós formos pensar, não há vários tipos de energia, existe apenas uma energia. A forma como isso é estruturado é que forma a matéria e tem a ver com a velocidade a que essa energia, desculpem que estão-me sempre aqui a aparecer notificações, tem a ver com como é que essa energia, o movimento que ela tem. Eu vou dar aqui uma imagem. Vamos supor que vocês têm uma bicicleta, ok? E vocês começam a rodar o aro dessa bicicleta. Se, na teoria, nós conseguíssemos rodar esse aro dessa bicicleta à velocidade da luz, ela iria deixar de ser visível. Porquê? Porque a matéria, essa energia, ela ia ser acelerada a uma velocidade que os nossos olhos físicos não captam. Mas a roda da bicicleta, o aro da bicicleta, é real, ele existe, apenas nós não o conseguimos captar. Então, vamos ficar aqui com esta pequena abordagem do que é energia, que ela está em tudo, permeia tudo. O nosso corpo é energia pura, ok? Lembre-se sempre do tal microscópio. Essa energia é aglomerada de uma forma que ela fica física, ou seja, ela desacelera. Toda a gente acompanhou até aqui? Sim, metam aí um polegar para cima. Se alguém ficar com alguma questão, boa, é só dizer que eu recapitulo. Ok. Então, e o que é que isto tem a ver com sexualidade? Tudo. Isto tem tudo a ver com sexualidade. Então, quando nós falamos de energia sexual, de que é que eu estou a falar? Não é de uma energia que só os espiritualistas falam sobre isto. É uma energia real, é uma energia de troca que nós temos com o outro e também com o universo. Porque o universo é energia pulsante. Eu estou aqui a tirar todo o contexto religioso ou espiritualista deste contexto. Eu quero mesmo que vocês vejam isto de uma forma o mais real possível. Nós temos muita ideia, quando fazemos uma troca sexual, que o que existe é uma troca de fluidos, ponto. E não é. Nós trocamos constantemente energia com o outro. Então, a energia sexual, vocês para perceberem, é a energia mais potente, a energia vital mais potente que existe no universo. E aquilo que nós fazemos com ela, por não termos consciência dela, é durante o ato sexual nós temos a urgência, porquê? Porque ela é forte, ela é pulsante. Acho que todos nós aqui já tivemos um orgasmo, pelo menos espero que sim. Então nós sentimos mesmo essa é uma energia muito forte, muito intensa, e o que é que nós queremos fazer? Nós queremos que essa energia saia o mais rapidamente do nosso corpo através de um orgasmo. Ou seja, nós temos dentro de nós a energia mais poderosa e nós deitamos-la fora. Então, nós aos pouquinhos, ao longo destas sessões, nós vamos aprender como é que nós podemos elevar esta energia. Porque a energia sexual, se ela for elevada aos chakras superiores, nós estamos perante uma energia que nos permite manifestar aqui, na fisicalidade, realidades que nós não sonhamos. Nós quase que viramos, como eu costumo dizer, super-humanos. Agora, é preciso, primeiro, tomar consciência de que essa energia existe, que é aqui o passo número 1 desta primeira aula. Segundo, saber canalizá-la dentro de cada um de nós e atenção, que nós não precisamos obrigatoriamente de ter um companheiro para fazer. Eu irei também passar aqui práticas onde cada um de nós, na sua intimidade, pode e deve explorar essa energia e vamos aprender a elevá-la até ao chakra da coroa, tá? Através de práticas que eu vou passando aqui.
e também de como é que nós podemos tirar proveito se estamos num relacionamento e se o nosso companheiro ou companheira tem abertura para fazer, para explorar coisas novas, de como é que nós podemos fazer isto a dois. Tá bom? Posso avançar? Está tudo ok? Então, a energia sexual, ela é a energia da vida. É através desta energia que vem vida à Terra. Estamos de acordo? Sem sexo não há vida humana. Ok? Mas é uma energia que não se restringe ao corpo. Ela é muito maior do que o corpo físico. Ela transcende a matéria. Todos vocês aqui estão familiarizados, sabem o que são chakras? Ou querem que eu explique um pouquinho do que é a estrutura dos chakras? Podem-me só dizer que se toda a gente estiver ok, eu escuso estar a dar essa explicação. Se alguém quiser, ok. Vão mandando aqui uns okzinhos. Ok, eu vou dar então, muito breve. Nossos, os nossos chakras são os nossos centros de energia e através dos quais nós fazemos trocas. Eles são 7, os principais. Nós temos milhares ao longo do corpo que auxiliam os chakras principais a fazer o seu trabalho, mas é através destes 7 chakras que nós fazemos as trocas energéticas, ou seja, nós recebemos energia e nós enviamos energia. O que é que acontece durante uma relação sexual normal? Ok? Como é vivida aqui na tridimensionalidade, como toda a gente faz. A energia, ela vem no máximo até ao plexo solar, ou seja, ela começa no nosso chakra raiz, vai até ao nosso chakra sexual e no máximo chega aqui à zona do nosso plexo solar. Nós temos o orgasmo e essa energia sai do corpo, tá? Quando nós aprendemos a canalizar e a levar esta energia do plexo solar ao coração, do coração ao chakra da garganta, que é a expressão do nosso coração, do nosso sentir, nós soltamos tudo através deste chakra. Levamos aqui até o nosso terceiro olho e ela sai pelo chakra da coroa. Nós temos aquilo que no Tantra e outras filosofias, como a filosofia védica, chamam de orgasmo divino ou orgasmo cósmico. O que é que acontece quando nós conseguimos alinhar energeticamente os 7 chakras com os chakras do meu companheiro ou da minha companheira? Há um fusionamento de energias. Essas energias fusionam e dessa fusão é criada uma terceira energia que se conecta diretamente com a fonte. Eu depois irei fazer uma sessão só a falar em detalhe sobre isto, porque só esse funcionamento energético dá uma masterclass. Mas eu hoje só queria dar-vos aqui umas pequenas aberturas para nós percebermos o que é que nós estamos aqui a fazer nesta masterclass, o quão profundo ela pode ser e transformadora para a nossa vida. Porque nós, ao fazermos este desbloqueio, nós vamos desbloquear a nossa energia de criatividade. Pessoas que têm depressão, ansiedade, falta de autoestima, falta de amor próprio, relacionamentos abusivos, tóxicos, carência afetiva, dependência emocional. Gente, o sexo cura. O sexo é o maior curador, mas ele também pode ser o maior destruidor. Então, nós vamos trabalhar o sexo que cura, o sexo que une, que é feito através da conexão profunda, harmoniosa e conectada entre duas pessoas que se amam ou através de nós mesmos, que nos amamos a nós e vamos descobrir essa conexão dentro de nós através da exploração do nosso corpo, mas também não é da forma como nós o fazemos. Ou seja, abrir aqui a mente para outras possibilidades. Óbvio que há aqui práticas que nós não vamos, e vocês vão perceber porquê, que não vamos poder fazer em sala Zoom de câmara aberta, mas que vocês depois na vossa intimidade podem e devem colocar em prática, ok? Então, por falar nisso, e antes que eu me esqueça, eu trouxe aqui uma colinha
que é para não me, que é para não me perder. E antes que eu não me esqueça, que eu me esqueça, eu já vos vou passar aqui uma primeira prática. O que é que eu vos vou pedir para vocês fazerem? Eu chamo de mapeamento sensorial. O que é isso? Nós, quando falamos em masturbação, em autotoque, o nosso primeiro pensamento é ir às zonas erógenas, ou seja, aos órgãos sexuais, ou masculinos ou femininos. Ok? Então, a proposta que eu vos trago aqui hoje é algo diferente. Eu vou pedir-vos que vocês façam um mapa do vosso corpo todo. Como é que vocês vão fazer isto? Depois de um momento relaxado, de um bom duche, ok? Eu vou pedir que vocês se deitem num espaço onde vocês tenham privacidade e intimidade. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer a vossa mão assim, tipo uma conchinha, e com a ponta da unha, vocês vão deslizar lentamente, ok? No vosso corpo todo, com exceção dos vossos órgãos sexuais, ok? Vocês vão descobrir zonas erógenas no vosso corpo que vocês nem sonham que têm. Porquê? Porque nós vamos logo, funga, diretos ao assunto. Então, nós vamos perceber que todo o nosso corpo, toda a nossa pele, é um órgão erógeno. E se nós o conhecermos, se eu souber com que pressão é que eu gosto de ser tocada, onde é que eu gosto de ser tocada, como é que eu gosto de ser tocada, e passar isso para o meu companheiro e para a minha companheira sem tabu, eu vou ter uma relação sexual muito mais prazerosa. O sexo ainda é visto, ele ainda é vivido em dois polos muito diferentes. Ou ele é vivido na promiscuidade, e aqui não estou a falar de julgamento, mas ele é vivido sem qualquer tipo de falta de respeito por mim e pelo outro, numa procura incessante do prazer fixo, do prazer físico momentâneo, sem qualquer tipo de respeito. Ou ele é vivido num outro polo, em que eu não me permito sentir prazer, porque prazer é uma vergonha. Isto é vivido mais nas mulheres, ok? Isto não quer dizer que não haja mulheres que não vivam no polo da promiscuidade, obviamente. Mas pelo menos nos meus atendimentos, aquilo que eu entro mais em contacto é mulheres maravilhosas e que têm a sua energia sexual completamente castrada, porque ainda está muito associada que manifestar prazer é vergonhoso, que ter prazer sozinha nem pensar, ok? E eu descobrir o meu corpo está completamente fora de questão, ou seja, nós estamos completamente bloqueadas. Falar com o meu companheiro sobre isso, Deus que me livre. Ou seja, para vocês perceberem aqui a quantidade de trabalho que nós temos pela frente para quebrar com todas estas caixas, tá? Então, termos noção, termos consciência de se eu estou em algum desses polos, ok? Se eu me castro ou se eu estou num polo da promiscuidade, porque atenção, toda a gente que está no polo oposto, por norma, está a disfarçar feridas muito profundas de abandono, de rejeição, e a única forma que nós temos, às vezes, de conseguir, por pouco tempo que seja, algum retorno é através do corpo, é através do ato sexual. Mas, no fundo, o que nós estamos é a mascarar uma série de feridas emocionais, que é outra coisa que nós vamos falar muito aqui. É de feridas emocionais e como é que elas repercutem na nossa vida sexual. Ok? Eu já me perdi. Deixem-me ir aqui à minha colinha. Ok, o que é que me falta falar? Ok, pronto. Então, se nós compararmos, se nós pensarmos então nesta nova forma de nós vermos a sexualidade, nós percebemos que ela está profundamente ligada à nossa consciência. Se nós expandirmos a nossa consciência, a nossa vida sexual vai ser uma vida obrigatoriamente diferente, mais plena, tanto para o homem como para a mulher. Porque reparem uma coisa, como é que a sexualidade ainda hoje, que eu assisto a muita coisa na internet, e é tudo à volta de como dar prazer ao homem, qual é a posição que ele gosta, como fazer o homem enlouquecer com o sexo oral, como isto, como é que é? É a borboleta, ou abre e fecha, fecha e abre. É uma coisa, ok? É tudo sobre o homem, tudo sobre como dar prazer ao homem,
como se a mulher, como se nós não tivéssemos direito a ter uma sexualidade prazerosa. Então, aqui entram os espelhos. Porque se um relacionamento que eu tenho é um espelho transparente do relacionamento que eu tenho comigo, portanto, se relacionamento é espelho, sexualidade é lupa. Nós conseguimos perceber através ou da minha entrega durante o ato sexual, ou da minha falta dela, ou dos problemas que eu tenho. Ou se eu me forço a fazer alguma coisa durante o ato sexual que eu não gosto, que não me é prazeroso, porque é que eu faço? A mesma coisa para o homem. Não é? O homem também é muito cobrado. O homem tem que ter sempre vontade. O homem que é homem tem que pegar muitas mulheres. Né? Muitas vezes a masculinidade é esse o metro que é usado. Então, nós ao longo destas masterclasses, nós vamos rebentar com muitas dessas caixas. Ok, meus amores? Hoje era isto que eu tinha preparado, eu já não sei com quanto tempo é que estamos. Ok, estamos com cerca de... Ai não, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu comecei aqui horas. Vou pôr os óculos, eu sem óculos mesmo. Não. Eu comecei às 10h30. Ok, dá tempo, ainda temos tempo. Eu não gostava que essas masterclasses fossem muito longas, até porque a maior parte das pessoas, principalmente aqui para Portugal, já depois fica muito tarde. Gostava que elas estivessem aí à volta de 40 minutos, não mais do que isto, mas ainda dá tempo então para falar um pouquinho com vocês e também, acima de tudo, o que eu vos queria era ouvir. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, também podemos aproveitar este tempo e se alguém tiver alguma questão, por favor, que fale. Wilma, Oi, olá. Olá, tudo bom, Adriana. Cristina? Oh, linda, boa tarde, boa noite. Então, ias colocar alguma questão, Adriana? Tá tudo ótimo. Está tudo bom? Tá tudo Ok, bem. maravilha. Alguém quer colocar alguma questão? Eu acho que, Cris, só Oi, para compartilhar e boa noite, né, a todos. boa noite. Eu acho que é um assunto muito importante que você está trazendo, porque é é um tema que eu acho que muitos, quando perceberem e se conhecerem, as coisas elas vão mudar, né? Que você falou ali que hoje em dia é tudo, ai, como agradar isso, como agradar aquilo. Mas eu percebo também muitos casos que os homens preferem dar para sentir o prazer, né? Sentir o prazer da mulher. Então eu acho que tá tendo um pouco essa mudança Graças a hoje, Deus. né? Então tem algumas pessoas que estão se permitindo a, a ter esse cuidado, mas eu achei é, super importante, eu já ouvi falar, né, nessa questão da energia, né, e eu tô curiosa em saber como é que é pra gente, né, não colocar fora essa energia, isso que é o importante, né, porque todo relacionamento que a gente tem, essa energia, quando você não está mais com a pessoa, ela fica um bom tempo com você, né? Então, como é importante a gente ter essa troca saudável com o outro, né? A gente ter esse cuidado com nós mesmos, com o nosso corpo, Com né? certeza. Com o nosso sentir. Não é só chegar, né? Aquela coisa toda e deu. Não, tem algo mais prazeroso. Então, eu acho que se tu faz com consciência e com um sentir diferente, eu acho que os dois vão ter uma conexão muito grandiosa, né? De saber, de entendimento, de autoconhecimento. Que coisa boa isso, né? Verdade. Isso é algo que nós temos aos pouquinhos, gradualmente, quando fazemos uma troca, cada vez mais ganhamos consciência. Então, não são só fluidos corporais que nós estamos a trocar, lembrem-se do microscópio, nós estamos a Sim, fazer constantemente trocas de energia um com o outro
E agora aqui, falando especificamente para as meninas que me estão a ouvir, a energia feminina é muito diferente da energia masculina. A energia feminina é uma energia receptora. A energia do homem é emissora. Não quer dizer que o homem não fique no seu campo eletromagnético com a energia da companheira, fica. Mas fica muito menos tempo. Nós, mulheres, devido a termos uma energia mais receptora, nós podemos ficar no nosso campo com a energia de um estranho durante meses. Imagina que a gente se envolve, ok? Com alguém toxicodependente, alcoólico, ou que é agressivo, eu sei lá. A gente não conhece o homem de lado nenhum. Gostou, pegou, levou para casa, fez o amor gostoso e tá. Porque a energia do Depois, outro é tóxica, né, Cris? Se não a souber gente não como fazer sabe essa o que está a ter conexão, no né? nosso campo. É. Exatamente, aquilo que fica no nosso campo. E muitas vezes a nossa vida fica travada na matéria e nem tem muito a ver connosco. Tem a ver com a energia que ficou. Eu também depois, eu vou ensinar como é que nós podemos fazer limpeza, desconexão, etc. Tá? Mas muito importante, Laurene, aquilo que tu trouxeste. Mais alguém quer trazer uma reflexão ou uma questão? Não? Ok. Olá, Então, oi Cristina, oh meu amor, olá Wilma. oi. Eu achei muito interessante porque eu já estudei várias coisas, né? Mas a questão de sexualidade eu nunca estudei. Eu sempre vejo as pessoas falarem energia feminina, energia masculina, mas eu fiquei assim, sabe, olhando de longe, sempre olhando de longe. Mas agora acho que é a hora de eu ter realmente esse olhar que você está falando, esses cuidados, esse olhar, aproveitar essa energia. Que bom. E realmente trabalhar mais o meu feminino, né? E o meu feminino eu deixei ele um pouco de lado. A dinâmica da Quase. vida, a gente aí muitas das vezes até para se defender a gente deixa o feminino de lado, Verdade, né? E agora verdade. tudo tem uma hora, né? Então agora acho que está na hora Tudo tem uma de eu hora. cuidar, de eu cuidar desse feminino, Isso. cuidar mais de Que bom, mim, que a bom parte que. realmente mais delicada, mais angelical. Sabe que eu sou mais. Olha, mas sabes que isso é uma ideia um pouquinho desviada daquilo que é a energia feminina. Nós vamos ter aulas em que vamos falar de energia feminina e energia masculina, mas só abrindo aqui um pouquinho, eu trabalho muito a energia dos arquétipos, das representações. Uma das grandes mães é a Irmã Já. Vocês acham que a Irmã Já é o quê? Vocês já viram um mar revolto? A energia feminina, ela representa o dentro, o interior, as emoções. Todos nós, independentemente do género, temos ambas as energias, feminina e masculina. É a energia da conexão. É quando eu me conecto com as minhas emoções e com a minha intuição. Mas a energia feminina, ela é poderosíssima. É uma energia de muito poder, porque é uma energia que também é assertiva, que se posiciona de uma forma amorosa, mas não por isso menos assertiva. Um ser humano que se ame, que se respeite e que seja fiel a si próprio, nunca vai aceitar ter na sua vida um relacionamento abusivo. Ponto final. Prefere 1 milhão de vezes estar sozinho do que ter um companheiro ou uma companheira que não soma na sua vida. Ok? Isto é Ok. quando nós estamos realmente alinhados, conhecemos o nosso valor e já não somos reféns de carência, nem somos dependentes emocionais. Nós, quando falarmos sobre relacionamentos na nova Terra, nós vamos falar muito do que é que são os padrões dos relacionamentos nos dias de hoje e como eles têm que ser transmutados para nós vivermos o relacionamento que todos nós que estamos aqui nesta sala queremos, sonhamos e temos direito. Mas para isso, para nós vivermos esse amor, nós temos que nos transformar nesse amor. E esse é o desafio. É nós deixarmos de ser codependentes emocionais e reféns emocionais do outro. É quando nós deixamos de querer
ficar pequeninos para caber na vida de alguém ou querer que o outro seja pequeno para ficar na minha vida. Isto são relacionamentos nova terra, mas a gente para a frente irá falar sobre isto. Obrigada, Wilma, querida. Mais alguém? Não? Ok. Eu Então, quero falar, amiga. Eu estava perdida aqui, sem saber onde apertar. onde é que tu estás que eu não te vejo? Paula, estás Agora aí, amor? tô o tempo todo. Deixa eu aparecer aqui para dar um oi para vocês. Espera aí, que eu tô no meu celular. Olha, eu sou uma tona a mexer nisto que eu não te vejo, Paula. Eu tenho que tirar um curso. Olha, olha, meti os óculos é que eu via lá em Lídio. Tudo bom? Ó, Paula, onde é que tu estás, mulher? Bom, E ficou muda também. é que ela não só não Próximo. apareceu, como ficou muda. Aqui, ó, É. apareci eu. Ah, já está. Ah, Dona Paula Janaína de Eu Cabral, estou seja aqui, muito eu estou aqui bem-vinda. tomando café junto com vocês e ouvindo esse masterclass assim necessário. Quero te parabenizar, dizer que você é mestra nesse assunto, você tem que falar mais sobre isso, porque é necessário. Eu acho que todo mundo que está aqui já tem consciência dessa necessidade que temos de entender essa energia. Porque quando a gente fala de sexualidade, de verdade, as pessoas acham que é uma putaria, não é nada. As pessoas pensam isso automaticamente. Porque desde pequenininho a gente foi criado assim. E eu sei que você vai falar isso em outros masterclass, mas eu queria que você falasse um pouquinho que cada vez eu queria muito que isso fosse falado nas escolas, sabe? Principalmente para quem está começando agora, com a idade do meu filho, assim, 13, 14 anos, e já tem, né, a energia sexual cada Bem vez mais ativa. bombando no corpo. Oh, Eu falo muito, sabe? Mas eu gostaria que essa tua iniciativa ela se estendesse para as escolas de verdade, para que eles entendessem, ia ser lindo, para que eles entendessem que quanto mais você se relaciona com a quantidade de pessoas, porque é isso que é dito para os meninos, o meu pai fala isso para o meu filho e eu tenho que repreender ele toda hora. Porque na mentalidade do meu pai, que tem 74 anos, quanto mais menina ele tiver antes dele casar, melhor para ele. Só que não. Então eu queria que você falasse essa coisa da quantidade e do sexo sem compromisso, somente pela carne pela carne, sabe? O que isso causa em nós? Eu sei que você vai falar depois uma só sobre isso, mas já para tocar o coração. olha, eu cheguei a propor em duas escolas aqui em Portugal, eu ir dar aulas de educação sexual às crianças e, como deves calcular, eu fui vetada nas duas escolas. Muitas vezes os grandes desafios que eu passo, devido também ao país onde eu vivo, e ainda a uma mentalidade um pouquinho fechada em relação ao que é sexualidade, são muito grandes os obstáculos que eu encontro em levar o meu trabalho. O tema que tu falas, Paulo, ele é tão, mas tão importante, mas tão importante. Então, os nossos adolescentes, eu não sei se aqui alguém tem filhos que está a entrar na adolescência, é realmente uma fase em que o nosso corpo, as nossas hormonas entram aqui numa verdadeira revolução. E os meninos pensam em sexo de manhã à noite, não tem como, a cabeça deles é isto. Então fica muito difícil conter, porque é biologicamente o corpo a pedir e toda uma educação sexual de base que não é alinhada. A maior parte dos meninos hoje em dia tem o primeiro contacto que tem com a energia sexual, com a sexualidade, é através de filmes pornográficos. Infelizmente. A pornografia está a matar os nossos homens. Completamente. Os casos de disfunção eréctil, que eu às vezes atendo, ou de ejaculação precoce, ou de homens que não conseguem manter uma intimidade saudável e querem, eles estão a ser mortos pela pornografia.
Isto tem que ser falado de uma forma aberta nas escolas, com as nossas crianças, porque isto eles têm acesso e não adianta dizer que eu meti o programa A, B ou C que eu controlo o meu filho. Ok, até podes ter no teu telefone, mas ele vai ter acesso pelo telefone do amigo. Ou seja, nós temos que nos mentalizar enquanto pais que nós não temos acesso aos conteúdos que os nossos filhos consomem. E eles consomem pornografia, sim. Portanto, o que isto faz à cabeça de um menino é destruir a intimidade de um homem. Completamente. O homem, eu vou dar uma aula só dedicada aos homens, mas só para falarmos aqui um pouquinho sobre isto. O homem é educado desde menino de que sexo não está ligado às emoções. E que se um homem demonstra emoção durante uma relação sexual, não é homem. Muitos homens, hoje adultos que eu atendo, vêm ainda com essa mentalidade de que sexo é um ato puramente físico. Mas aquilo que o homem procura de verdade não é só isso. Até porque, reparem, o homem, devido ao fruto da sua própria educação, muitas vezes o único carinho e amor que eles receberam foi através da companheira, não foi através da mãe, não foi através do pai, não foi através dos irmãos, não é através da sua rede de apoio. Os homens têm uma dificuldade extrema em demonstrar afeto, carinho, e não quer dizer que eles não precisem dele. São condicionamentos sociais. Então, sim, nós vamos falar muito sobre pornografia, sobre como é que isso afeta a sexualidade no homem, como é que isso corrompe completamente o relacionamento entre um homem e uma mulher. E atenção, que há homens viciados em pornografia, mas também há mulheres viciadas em pornografia. Não é tão normal, porque a pornografia não foi criada para a mulher, a pornografia foi criada para o homem. Portanto, é o universo do homem. E como é que isso afeta biologicamente, mentalmente, espiritualmente. Nós depois vamos ter aqui uma aula também que eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é que acontece nos bastidores, ou seja, aquilo que os nossos olhos físicos não veem, mas o que é que acontece nos bastidores, na espiritualidade. Acima de tudo, para nós ganharmos consciência. Estas masterclasses vão ser para nós ganharmos consciência de que nós estamos a falar de vida, de relações. O maior karma que existe na humanidade neste momento vem da área de relacionamentos amorosos. Gente, não vem do dinheiro, não vem das doenças, não vem da forma como nós morremos, vem da área de relacionamentos. Todos nós precisamos de cura e de abrir uma nova consciência. Minha Paula, meu amor, muito obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Ok. Que eu preparei uma meditação para vocês, só para nós sentirmos aqui um pouquinho. Nós começarmos a trabalhar essa energia, nós começamos a sentir. Então, se quiserem agora, podem fechar a vossa câmara, ok? Eu vou dar aqui uns segundos para vocês, se quiserem, fecharem a câmara, fecharem os vossos olhos, ficarem numa posição confortável, sentados, deitados, como vocês entenderem, tá? E apenas se deixarem guiar aqui pelo som da minha voz e se abrirem energeticamente, ok? Para o que eu vou falar agora. Então, vamos respirar fundo, inspira profundamente pelo nariz. Vamos soltar pela boca. Eu vou-te convidar a que tu feches os olhos, que deixes o teu corpo repousar. Não há nada que precises fazer neste momento, a não ser estar presente neste instante. Respira fundo, inspira pelo nariz e solta pela boca. Sente todo o teu corpo a relaxar a cada respiração. Eu vou-te pedir agora que tu leves a tua atenção à base da tua coluna, onde tu tens o teu chakra raiz, o teu chakra básico. Visualiza, imagina aí uma pequena esfera de luz vermelha a pulsar suavemente.
Cada inspiração alimenta essa luz. Cada expiração relaxa ainda mais o corpo. Quero que te sintas segura, seguro, enraizada, enraizado, que te sintas ligado à terra. Agora leva a tua consciência ao teu baixo ventre. Se quiseres, podes colocar lá as mãos. Abaixo do teu umbigo tens o teu chakra sacral, o teu chakra sexual. Visualiza aí uma esfera de luz de cor laranja, vibrante, luminosa. Aqui habita a tua energia sexual, criativa, a tua energia vital. Sente esse calor, sente esse pulsar e permite-te reconhecer essa energia como sagrada, como a força que cria vida. Agora, com a próxima inspiração, imagina essa energia a subir suavemente pela tua coluna. Ela passa pelo teu plexo solar e transforma-se numa luz dourada. Ela sobe ao coração e vai se expandir em tons de verde como um jardim em flores. Permite que o prazer e a força vital se unam ao amor. Respira nesse espaço, o coração aberto, cheio, radiante. Agora continua a inspirar, levando essa energia ainda mais alto para a tua garganta e transforma essa energia num tom azul claro e liberta a tua voz autêntica. E leva para o teu terceiro olho, esse ponto entre as sobrancelhas e onde brilha um índigo profundo. Clareza, visão, intuição. E finalmente, leva essa energia ao topo da cabeça, o chakra da coroa, como uma flor de lótus violeta e branca a abrir-se para o infinito. Sente a tua energia sexual transformada em consciência, em luz, em expansão. Permanece alguns instantes a respirar nesta sensação. O corpo vibra, o coração expande e a mente clareia. A energia que antes poderia escapar num instante fugaz, agora nutre todo o teu ser. Visualiza essa luz a expandir-se além do teu corpo, como uma aura luminosa. Sente-te unido ao campo da energia maior, ao todo.